meus irmãos, antes de começarmos, eu queria que você desse uma olhada de novo aí no texto. Existe uma estrutura de estudo da literatura que nós chamamos de quiasma. Eu já falei isso aqui para vocês uma vez. É quando nós vamos e voltamos. E se você prestar bem atenção, o versículo 6, ele é parelha do versículo 10. O versículo 7 é parelha do versículo 9. E o versículo 8 é o ápice de tudo. É como se você estivesse subindo e descendo. Tá bom? E a gente chama isso de... A gente vai colocando as letras A, B, C, D. Então temos A, B, C até o 8. E depois nós temos o B e o A, como se a gente estivesse voltando. Isso é só para vocês entenderem que o autor foi proposital ao escrever isso aqui. Ele não escreveu de qualquer jeito, ele pensou no que ele ia escrever e deixou esse registro para nós. E o sermão de hoje vai ser um daqueles sermões desconfortáveis. Sabia que tem sermão desconfortável para a gente pregar? O de hoje vai ser. Eu me lembro que eu tive uma reunião, aliás, uma ou duas reuniões de conselho seguidas, foram muito desconfortáveis para mim. Porque os nossos presbíteros, eles tinham naquela ocasião menos experiência, e eu precisei conversar com eles sobre o cuidado pastoral. Os presbíteros presentes devem lembrar disso. E para quem fala, sendo o pastor da igreja, é desconfortável. Seria bom se viesse outro pastor falar aquilo. Mas como é que eles vão ouvir aquilo se ninguém falar? E da mesma forma hoje. Vocês já vão entender por quê. Mas essa carta foi escrita ali em meados do século I, entre o ano 40 e poucos, 48, 49 e 52 mais ou menos. O Concílio de Jerusalém, aquele que resolveu a querela dos gentios, dos cristãos gentios, ainda não tinha acontecido. E Paulo e Barnabé tinham acabado de retornar da sua primeira viagem missionária. Nessa viagem missionária, que você pode aprender sobre ela lá em Atos 13, eles visitaram algumas cidades muito importantes de uma região chamada Galácia. Ali havia igrejas. Algumas das cidades ali são bem conhecidas nossas, né? Antioquia, Listra, Derbe, estão ali dentro dessa grande região da Galácia, embora houvesse também uma cidade chamada Galácia, mas aqui provavelmente o apóstolo está escrevendo para toda essa região. E acontece que Paulo tinha começado a ser acusado pelos judaizantes de estar renunciando aos ritos judaicos e por conta disso estar facilitando a vida dos novos cristãos, porque para esses judaizantes a conversão precisava ser acompanhada pelas obras conectadas à lei, ou seja, você se converte a Jesus Cristo, está aqui, Novo Testamento, mas para você fazer tudo direitinho, você tem que viver com práticas do Antigo Testamento. Essa era mais ou menos a ideia, e que não vamos inicialmente lançar pedras contra esses judaizantes. A gente tem que entender que era um processo de transição, e havia gente confusa. É verdade que havia gente mal intencionada, mas a maioria deles, creio eu, era composto de gente confusa. Então, na concepção deles, os cristãos deveriam ser como judeus para poderem ser cristãos. Tá? Tem um monte de igreja hoje por aí tocando chofar, bandeirinha de Israel, nada contra a bandeira de Israel, tá? Mas desde que ela não seja um elemento do culto. Pastor com adereços tipicamente judaicos, igrejas ditas evangélicas, os homens usando quipá, sem comentário. Mas a carta de Paulo aos Gálatas é uma resposta a esse ataque, toda a carta. Nós lemos só um pedacinho, mas toda essa carta é uma resposta a esse ataque. E ao escrever essa carta, Paulo explica que as leis do Antigo Testamento não eram suficientes, nem antes de Cristo e nem depois de Cristo.
E se Cristo já tinha cumprido tudo que era necessário, não precisava você voltar a rudimentos que eram insuficientes e que continuariam sendo insuficientes. Não havia porquê, porque Cristo tinha feito tudo com perfeição. Tiago também escreve a sua carta, né? Carrega seu nome com a mesma perspectiva, com a diferença de que Tiago era um cristão judeu, bastante conservador na sua forma de pensar. Então ele escreve aquela carta sob o ponto de vista de um judeu cristão, e o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas sob o ponto de vista de um pastor que tinha entendido que os rudimentos já tinham passado, e por isso é que a perspectiva de ambas as cartas parece ser uma perspectiva literariamente diferente, mas o conjunto da obra é o mesmo. É indicar aos crentes que eles tinham a liberdade em Cristo, que essa liberdade tinha limites, e os limites eram dados pelo próprio Espírito Santo. A liberdade dada por Cristo não poderia se transformar em libertinagem, havia limites para isso, a tal ponto que Tiago escreve lá no comecinho, no capítulo 1 ainda, que ao exortar os cristãos para eles não relaxarem no exercício da sua vida com Deus, e que era necessário, aí palavras de Tiago aqui, considerar atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade. E nós somos tomados pela lei da liberdade de Cristo, porque nós conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, e nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender que liberdade é essa e quais são os limites dela. Paulo, escrevendo aos Gálatas, segue na mesma linha da liberdade em Cristo, liberdade de consciência, sem libertinagem, sem excesso. E Paulo diz que isso acontece porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso é um trecho lá do capítulo 3. Então nós podemos dizer que a carta aos Gálatas é um texto que é um protesto público do apóstolo contra as distorções do Evangelho e as acusações que se levantavam contra ele. E nós vamos ver três coisas aqui. A primeira delas, no versículo 6, trata de um princípio doutrinal e que conduz à comunhão, e sem ele não é possível haver comunhão na casa de Deus. E aqui, Paulo abre uma moldura. De vez em quando eu falo para vocês que o texto tem uma moldura, tem uma de abertura e uma de encerramento. E aqui ele abre com uma exortação dizendo: faça participante de todas as coisas aquele que o instrui. Lá no versículo 10 ele vai fechar essa moldura quando ele diz: façamos o bem a todos. Esse fazer o bem do começo e fazer o bem do final é quando Paulo começa e encerra aquilo que ele queria instruir especificamente, dizendo aos crentes da igreja da grande região da Galácia que se eles não fizessem determinadas coisas, eles teriam uma colheita que eles não queriam colher para a vida deles, e que para eles colherem o bem que eles queriam colher, eles precisariam semear a coisa certa. E é isso que é o miolo. Ele começa desse jeito, termina daquele jeito, e o miolo vai dar essa instrução. Tanto no versículo 6 quanto no versículo 10, o verbo que é usado para fazer o bem, ele tem uma característica peculiar, que ele gera uma ação intrínseca, ele se volta para dentro. Eu estou falando isso para vocês porque quando chegarmos ao versículo 9, está dizendo assim: não nos cansemos de fazer o bem. Aqui é um outro verbo usado cuja ação é extrínseca.
é para fora, é para qualquer um. Mas Paulo está dizendo, há determinadas coisas que nós precisamos fazer dentro destas 4 paredes da igreja do Senhor, a igreja visível, local, que nós precisamos fazer uns para com os outros, porque afinal de contas isso aqui é uma família. Há coisas que nós fazemos para todas as pessoas. Versículo 9, mas há coisas que nós fazemos uns pelos outros, aqui dentro. Versículo 6 e versículo 10. Então, com esse panorama, vamos começar. Paulo estava se referindo aqui aos irmãos que levam as cargas uns dos outros, também se referindo àqueles que levam os fardos pesados dia após dia. Isso ele já tinha falado lá no versículo 1, ele já tinha falado antes. Vamos lembrar que uma carta é para ser lida de uma vez só. A gente divide aqui para a pregação por uma questão de tempo, uma questão didática, mas uma carta você lê de uma vez só. E a tese é que aqueles que são regenerados e são instruídos, aqueles que estão citados nos versículos de 1 a 5, essas pessoas têm um ganho de eternidade. Aqueles que são instruídos na palavra de Deus têm um ganho de eternidade, porque a palavra de Deus gera efeitos eternos. E que a pessoa que é instruída na palavra de Deus e é devidamente instruída na palavra de Deus, precisa ser grata e precisa honrar aqueles que trazem a verdadeira instrução da palavra de Deus. E aqui é que eu falei, esse sermão é desconfortável. Graças a Deus os presbíteros aqui também pregam, então vamos falar dos pregadores em geral. O autor da carta dos Hebreus, lá no seu capítulo 13, versículo 17, ele fala que esses mesmos devem obedecer a ponto de serem submissos aos que pregam, aos que lideram, aos que ensinam, porque sendo seus guias espirituais, eles velam pela alma dos crentes, sabendo que eles deverão prestar contas ao próprio Deus por isso que eles fazem. E 2 proposições são dadas aos verdadeiros crentes em conexão aos verdadeiros pastores. E a partir de agora entendam bem, eu estou falando de verdadeiros pastores para verdadeiros crentes. Se você tirar o verdadeiro aí de um ou de outro, nem tudo se aplica, tá bom? Gálatas 6,6, eu li para vocês, diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Trocando em miúdos, se você faz parte de uma igreja saudável, o pastor é verdadeiro, o crente é verdadeiro e a igreja é verdadeira, tá bom? Tudo é verdadeiro, tudo é saudável. Se você faz parte de uma igreja saudável, em que a instrução correta da palavra de Deus é ministrada a você, ofereça todas as boas coisas aos seus pastores, aos presbíteros, aos líderes, aos que ensinam. O texto aqui se refere diretamente aos pastores, mas eu estou falando de todo aquele que exerce a docência de modo sistemático sobre a igreja. Isso inclui o respeito, inclui a honra, inclui o sustento, inclui tudo aquilo que é necessário para que aquele que ensina, sem se ufanar com as coisas do mundo e sem ter dores de cabeça adicionais, possa se debruçar cada vez mais com esmero para trazer cada vez mais ensinamento profundo da palavra de Deus. Isso inclui também a oração, isso inclui também, às vezes, o bater no ombro, isso inclui, às vezes, andar junto. De todas as coisas boas, faça participante aquele que instrui você na verdadeira palavra de Deus. Lá em Hebreus 13:17, o versículo que eu citei diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O autor aos Hebreus, ele foi tão
contundente, que ele falou assim: se você não gosta daquele que prega, pelo menos presta atenção que se você não fizer a coisa certa, isso não vai ser bom para você mesmo. Então, nem que seja por um ato de sobrevivência, faça o que é certo, porque se você fizer o que é errado com relação àquele que instrui você, isso não vai ser bom para você. E depois Paulo aqui, a partir do versículo 7 de Gálatas 6, ele vai nos dizer por que o autor aos Hebreus falou assim. Em outras palavras, os crentes devem obedecer aos seus líderes espirituais e devem estar prontos a fazer o que eles disserem dentro da palavra de Deus. Eu vou dizer de novo, estou falando para verdadeiros crentes, falando de verdadeiros pastores numa verdadeira igreja. Porque o trabalho dele, o trabalho pastoral primário é velar pela alma dos crentes. E Deus julgará se eles fazem isso bem feito ou mal feito. O crente deve dar motivo para os pastores prestarem contas ao Senhor, eles vão ter que prestar contas. Mas o crente deve dar motivo para os pastores prestarem contas ao Senhor alegremente e não com tristeza no seu coração. Senhor, o Senhor me deu aquela igreja, olha como é que eu cheguei aqui, né? Todo esfarrapado, mas não o pastor falando isso quando ele se deparar com o Senhor naquele grande dia. Senhor, passei 40 anos de ministério, me acabei, morri, tive isso, tive aquilo, tive ataque, piripaque, não tive alegria no ministério. É disso que o autor aos Hebreus está dizendo: poupem os pastores de vocês disso. E tudo isso se encaixa perfeitamente na orientação de Paulo a Timóteo, quando nós lemos o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. E alguém pode falar assim: mas isso é uma figura de linguagem. Pois não é que Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, ele explica isso? Porque ele fala assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Ele usou a mesma referência. Aí vejam só o que Paulo diz: acaso é com bois que Deus se preocupa? 1 Coríntios 9, 9. Tanto o reformador Lutero quanto John Stott, um autor consagrado, dizem que esses ensinos conduzem à coinonia. Vejam bem que interessante. Tanto Lutero quanto Stott dizem: se você prestar atenção nessa orientação do versículo 6, nós estamos entrando por um caminho de comunhão. E até agora não se falou de comunhão, por quê? É porque se esse versículo 6 não for seguido, observado, obedecido, tudo que vier depois é vazio. Vida cristã, versículos 7 e versículo 8. Paulo continua utilizando aqui a linguagem que ele usou outras vezes também. A linguagem rural, uma linguagem que as pessoas entendiam bem naquele tempo, mas o que ele usa até nós entendemos, sendo urbanos como nós somos. É a ideia de semear e de colher. E eu posso pegar as crianças menorzinhas e perguntar: se você plantar abacaxi, você vai colher o quê? Ela não vai responder manga, ela vai responder abacaxi. Basta que ela tenha a noção do que é plantar e colher. Ela vai saber, é quase que instintivo, vai saber que você colhe aquilo que você planta. E Paulo usa várias vezes isso. Aqui ele está se baseando em Provérbios 22, 8 e 9, onde nós podemos ler o seguinte: o que semeia a injustiça cegará, ou seja, colherá males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado. Por quê? Porque ele semeou generosidade. Porque dá do seu pão ao pobre. Lá em Oséias 8, 7 nós lemos assim: porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der,
comê-la-ão os estrangeiros. E é por essa razão que Paulo começa o versículo 7 dizendo assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. De onde é que Paulo tirou essa frase? Será que você não sabe que se você semear vento, você vai colher tempestade? Ou você quer zombar de Deus semeando vento e colhendo bonança? É por isso que Paulo fala isso aqui, porque muitos de nós esperam colher bênçãos semeando aquilo que não é bênção, e Paulo diz que esses tais que assim fazem estão querendo zombar de Deus. Classificar como desperdício o compartilhar das coisas boas com quem ensina é zombar de Deus. Semear algo e querer colher outra coisa é como querer zombar de Deus. E por que é zombar de Deus não partilhar das boas coisas com aqueles que nos ensinam a palavra de Deus? Porque nenhum de nós ensina a palavra de Deus. De novo, os bons pastores, nenhum bom pastor ensina a palavra de Deus sem ter sido chamado por Deus para isso e colocado naquele lugar por Deus para isso. Se você olha para aquele que se afadiga no ensino da palavra e da boa palavra de Deus e se esquece que ele foi chamado por Deus e que ele está ali porque Deus o colocou e que aquilo que ele ensina é proveniente da palavra de Deus, você está fazendo o quê? Zombando de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, eu não saberia contar quantos bons e fiéis pastores temos nesse país. Nós temos dificuldade porque a nossa visão é curta. E se a gente agora for assim, sei lá, eu moro no município X, pastor, quantas boas igrejas você conhece lá? Talvez eu não conheça nenhuma, mas é porque eu não estou lá. Mas certamente Deus tem gente fiel naquele lugar. Eu posso não conhecer, mas Deus sabe, Deus conhece. E nós precisamos honrar essas pessoas, a enorme maioria delas passando por este mundo sem ser conhecido para além da porta da sua igreja, mas que é gente fiel pregando a palavra de Deus, que na maioria das vezes também é massacrado por uma série de circunstâncias, não é honrado e não tem a participação das boas coisas para com ele. Eu não sei quantos pastores estão aqui me ouvindo, porque eu não sei quantos de vocês já foram chamados pelo Senhor para isso e serão postos no ministério da palavra e dos sacramentos. Mas uma coisa eu sei: se você quer ser um bom líder, aprenda primeiro a ser um bom liderado. Se você quer ser um bom pastor na presença do Senhor, aprenda primeiro a ser um bom crente sendo bem pastoreado. Isso é didático. E nós podemos comparar a fala de Paulo com aquilo que ele falou para a igreja de Roma, quando ele escreve: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, o que nos lembra aquilo que ele já tinha escrito aqui em Gálatas mesmo. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que Paulo está dizendo é nos dando todo o parecer do que é oposto ao que ele tinha acabado de ordenar que nós fizéssemos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Paulo também escreve isso aqui na mesma carta aos Gálatas.
capítulo 5. E essa é a esperança que Paulo tem para com os irmãos da Galácia. Não de se tornarem judeus na sua expressão de culto ou na sua forma de culto, mas de viverem para a glória de Deus, sem que tenham que se arrependerem em sua jornada espiritual, sem tenham que se arrepender porque se tornaram cristãos. Não podem estar presos às velhas práticas. Eles tinham que aprender a honrar a Deus totalmente, mas somente alcançariam honrar a Deus se antes conseguissem honrar aqueles que lhes estavam trazendo a sã doutrina e a sã palavra. É um condicionante. Crente verdadeiro, você quer honrar a Deus? Se você não honrar aquele que instrui você na palavra de Deus, você não estará honrando a Deus. Paulo coloca isso como condicionante. Finalmente, o serviço cristão, versículos 9 e 10. Aqui existe uma relação íntima entre o que Paulo fala aos Gálatas e o que ele fala também aos Tessalonicenses. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Vejam bem, Paulo está dizendo: eu sou um daqueles que instrui na sã doutrina. Se alguém não seguir o que eu estou ensinando, porque eu tenho certeza de estar ensinando a sã doutrina, então fiquem de olho nessa pessoa. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como a irmão. 2 Tessalonicenses 3, de 13 a 15. Mesmo que o irmão esteja com problemas, e quem não os tem, sejamos nós a orientar e a admoestar, até que ele se conserte. E em todo o tempo, façamos o bem incansavelmente, porque assim começa o versículo 9. Meus irmãos, colher o bem semeado é como colher os frutos. É preciso esperar para colher. Vejam bem a imagem do agricultor. Imagina você, aqui é a sua casa, e essa rua toda é o campo que você vai semear. Você sabe que tem que semear no mês que vem. Estamos em outubro, você vai semear em novembro, digamos, né? Eu não sei como é que funciona bem isso, mas eu sei que tem um tempo de preparo. Você vai preparar o terreno, vai arar, revolver o terreno, vai colocar fertilizantes. Eu não sei como é que faz, né? Não sou agricultor, mas eu imagino que seja assim. Vai tirar os cardos, os abrolhos, lembram deles lá de Gênesis? Você vai tirar isso tudo do meio da terra, vai tirar os espinhos, as pedras, vai deixar o terreno arejado, oxigenado o melhor possível e vai lá semear. Aí você semeia no dia 1º de novembro, dia 2 de novembro você vai lá colher tudo. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Nós não colhemos pelo que nós vemos, mas nós colhemos pelo que nós sabemos que plantamos. O agricultor, ele vai esperar o feijão, porque ele sabe que plantou o feijão, mas ele vai passar meses sem ver nada saindo da terra, e quando sair, ele é um agricultor experiente, ele pode até saber que aquilo é um pezinho de feijão, mas ele vai ver um negocinho verde desse tamanhozinho saindo da terra. Aquilo não dá fruto, a não ser que chegue a crescer, e as vagens eclodam, e ele possa colher o feijão. Nós colhemos por aquilo que nós sabemos que plantamos. O que é que você tem plantado? É uma pergunta retórica, mas é uma pergunta real que você deve responder ao seu coração. O que é que eu tenho plantado? O que é que eu tenho semeado? Eu tenho uma convicção com relação à nossa igreja. Não posso falar de nenhuma igreja.
com relação à nossa igreja, eu tenho uma convicção: todas as pregações que partem deste púlpito são escriturísticas e expositivas. Todas. E eu tenho a liberdade maior de falar isso, porque eu não sou o único pregador aqui. Nossos presbíteros pregam aqui também. Eventualmente alguém convidado, mas 99% das vezes eu e os presbíteros. Na maioria das vezes eu. Eu e esses irmãos sabemos o que temos plantado nessa igreja. E é isso que eu quero colher. Qual é a contrapartida? É o versículo 6. Se você está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É isso que você está semeando? Palavra de Paulo aos Gálatas, portanto, palavra de Deus. Nós devemos semear sem nos cansarmos disso, e precisamos esperar com paciência. É a figura da agricultura mesmo. O agricultor é como ele, que depois de fincar as sementes no solo, preparado, ele vai para casa, ele não vai ficar olhando as valetas do arado para ver se vai nascer alguma coisa de uma hora para outra, né? A história do pé de feijão mágico é historinha. Você pinga lá uma gota d'água, ele sai, vai até as nuvens. É bacana, pode ler para as crianças, não tem problema não, não é pecado não, tá? Mas é história. Ele vai para casa, ele vai para casa esperar com paciência. Ele pode ter até ansiedade, mas a ansiedade não vai resolver nada. Eventualmente, enquanto não cresce a sua cultura, ele pode ir lá podar um galho, tentar tirar uma ave que esteja querendo destruir os brotos, esse tipo de coisa. Mas quanto ao que ele plantou, ele não tem o que fazer. Ele não domina o sol, ele não domina a chuva, ele não domina a atmosfera. Ele não tem o poder de fazer a planta crescer. Ele plantou. Ele não tem o poder de fazer o que ele semeou quando crescer, dar os frutos do jeito que ele queria. Vai que naquela época ali, por causa do excesso de chuva, não sei, a fruta saiu aguada, não era o que ele queria. Ele não tinha poder para dominar sobre isso. Nós semeamos questões espirituais, e nós somos chamados pelo Senhor a semear. Mas nós não fomos chamados pelo Senhor para dominar sobre aquilo que nós semeamos. A nossa ação termina quando colocamos a sementinha na terra. Dali para frente, o tempo não é nosso, o Espírito é o de Deus, os atos são do Senhor, e nós não temos mais poder sobre aquilo. Mas aí tem um problema. Assim como a sementeira lá no meio do campo pode dar errado, de vez em quando a gente lê, né? Caiu geada no sul, destruiu tudo. Um dia desse eu vi, teve geada forte aí no meio desse ano, e eu vi uma plantação de uva de uma viticultura. E estava até bonito, não fosse triste para quem precisou fazer aquilo, estava bonito, porque era uma foto noturna com milhares de latões com fogo. Fizeram tipo lenha, botaram lenha dentro de latões e espalharam ao longo da plantação toda, para ver se melhorava a temperatura e não queimava tudo pelo gelo. Por causa disso há um problema, e é por isso que Paulo fala aqui: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos o quê? Se não desfalecermos. Que era uma expressão que era usada pelos antigos, e é usada aqui por Paulo, que era usado nas seguintes circunstâncias: a mulher está grávida, ela vai ter o filho,
e todo aquele trabalho do parto, as dores do parto, as convulsões. É convulsão o nome? Não, né? Contração, convulsão. Se a coitada tiver convulsão, o negócio está errado, né? Tem que orar muito por ela. Mas as contrações, sabe quando você sabe que falou errado e não sabe o que é, não? Aquele trabalho intenso, as contrações, as dores, e você imagina, há 2000 anos atrás, sem subsídios de saúde pública, sem hospitais, era tudo feito em casa, e de repente a mulher olha e percebe assim: perdi meu bebê. E todo aquele cansaço, aquela dor, aquilo tudo faz com que ela desfaleça, é isso. Ou o homem que está na guerra, batalha o dia inteiro e ele não pode parar, porque se ele parar um só instante, ele vai levar uma lancetada, vai levar uma espadada e vai morrer, e ele não pode parar. Só que chega uma hora que a exaustão chega a tal ponto que ele diz assim: eu não vou mais conseguir, e ele desfalece. Essa mesma palavra aqui, desfalecer, era usada também para o desmaio de excesso de cansaço, que era usado com os desportistas. Olha como é que essa palavra era usada para tanta coisa. O sujeito vem correndo, ele vem naquela maratona, e ele não aguenta mais, e quando ele chega perto, ele já está vendo a linha de chegada, mas ele diz: eu não vou conseguir, e desfalece, cai, tem um treco, tem uma convulsão, né? Agora deu certo, eu estava aguardando para agora. E ele morre, e ele desmaia, ele desfalece. É isso, é quando você não aguenta mais. Paulo está dizendo assim: há coisas em que mesmo em meio à boa semeadura, mesmo em meio à boa prática cristã, podem nos levar à exaustão, de tal maneira que nós chegamos à beira do desmaio, e nós vamos ter a sensação do desfalecimento. Isso pode acontecer. Nesse versículo, Paulo está usando a ideia da palavra do bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Como eu falei para vocês, em sentido diferente ao que ele falou no versículo 6 e no versículo 10. No versículo 9, ele está se referindo às coisas boas ou belas. Essa mesma palavra aqui também era usada para as coisas belas. O que ele está dizendo é: não parem de fazer as coisas boas para todo mundo. Sempre que você puder, faça coisas boas, promova boas coisas, tenta fazer isso todo o tempo, e tenta não desmaiar por causa disso. Porque você vai fazer coisas boas, não vão reconhecer, vão entender tudo errado, mas vai fazendo boas coisas. Agora, no versículo 6 e no versículo 10, ele não está falando disso, ele está falando do estado do bem. Ele não está falando das coisas boas que nós podemos fazer para qualquer pessoa. Ele está fazendo de guindar alguém para o estado do bem. Vocês entenderam a diferença? Tá bom? Tá tranquilo? É a ideia de ser algo permanente, duradouro, e uma vez você guindando alguém para o estado do bem, essa pessoa estará sendo suprida por Deus através de você. É isso que ele está dizendo. Peguem a pessoa que instrui você na sã doutrina e eleve essa pessoa, honrando-a para o estado do bem, e você será instrumento de Deus para isso. E somente então é que nós chegamos ao versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui não é o mesmo bem do versículo 9, é o mesmo bem do versículo 6. Eleve os seus irmãos, esses que você vê aqui na igreja, eleve esses seus irmãos ao estado do bem, de modo permanente, e você será instrumento de Deus para o bem desse seu irmão. É diferente daquilo que você faz como boa coisa para quem está lá fora. E é por isso
que ele conclui dizendo, principalmente aos domésticos da fé, à família, aos da família da fé, aos que são seus irmãos na fé. Você não pode, segundo esse texto, se permitir pensar em fazer o bem ao seu irmão, se você não reconhece a instrução que é dada por Deus a você. Isso é hipocrisia, é falsidade. E é no sanduíche entre fazer o bem, compartilhar o bem com aquele que instrui na sã palavra e com seu irmão de fé, é lá dentro que você pode fazer o bem aos de fora. Se você fizer o bem aos de fora sem fazer essas duas coisas, você também está fora da palavra de Deus. Deu para entender, gente? E aqui ele fecha a moldura, como eu falei para vocês. Paulo encerra esse trecho com a mesma exortação: façamos o bem, assim como ele tinha começado. Amém, meus irmãos? A palavra foi dura demais ou deu para levar? 3 aplicações apenas, porque aqui vamos chegar na parte prática. Prestem atenção nas aplicações, que aí vocês vão conectar tudo que eu falei até aqui. Eu vou até ler, tá bom? Que a gente lê e fica melhor. Não traga, preste atenção, não traga as suas manias e as suas perturbações familiares para a igreja local, para a igreja de Cristo. Não traga. Mas aprenda com os verdadeiros cristãos que estão na igreja de Cristo a fazer o contrário, que é levar a estrutura da família cristã para a sua família natural. Deu para entender? Não queira transformar a igreja de Cristo na sua família natural, porque você vai trazer o arremedo de uma família que ainda está sob a égide do pecado para dentro da igreja do Senhor, que é um lugar em que a gente busca a santidade. Faça o contrário, venha aqui, aprenda e faça lá o que você aprendeu aqui. Deu para entender, gente? A família da fé tem uma expressão local, e a expressão local da família da fé é a igreja onde nós congregamos. As regras da família da fé não são as mesmas da sua família natural. Sabe aquele negócio? Vovô sempre fazia assim, mamãe me batia, o papai era grosso. Aí você traz isso tudo para dentro da igreja. E é porque nós forçamos a semelhança entre essas duas famílias que muitos problemas acontecem no meio da igreja do Senhor. Ao contrário, a sã doutrina nos diz como resolver as questões, os pecados, os desconfortos por causa do mal dessa geração, entre nós e no meio da igreja. É a sã doutrina quem nos ensina isso, e é isso que nós devemos fazer, nada mais do que isso. Deu para entender a primeira aplicação? Segunda aplicação: geralmente o pastor é considerado culpado de tudo na igreja. Você sabia disso, né? Se alguma coisa der errado na igreja, a culpa é do pastor. Mas igrejas desorientadas e desgovernadas podem ser indício de uma família espiritual desestruturada, e nem sempre de um pastor descuidado. Eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente olha para uma igreja passando por problemas e a gente fala assim: tinha que ser, olha quem está lá, reverendo fulano de tal. Você conhece aquele conselho? Você conhece os crentes daquela igreja? E não precisa ser presbiteriano não, viu? Pode ser batista, Assembleia de Deus, qualquer igreja. A gente olha, aquilo ali foi culpa do pastor. Será?
Na igreja local, Paulo destaca 2 grupos aos quais a nossa atenção deve se dirigir em seus cuidados. O primeiro é o pastor, versículo 6, e depois os irmãos, versículo 10. E é nessa ordem que ele cita, ele não inverte. Quase que alegoricamente falando, eu falo isso para vocês terem cuidado, quase que alegoricamente falando, nós podemos comparar com a família terrena, essa estrutura de Paulo aqui, em que o desrespeito ao pai e o desamor aos irmãos pode deixar essa família totalmente desgovernada, sem limites e sem orientação. Deu para vocês entenderem a conexão? Será que nós queremos ser honrados diante de Deus? Honremos os nossos presbíteros, nossos pastores, aqueles que abrem a palavra de Deus e a expõem fielmente a nós. Aí você pode dizer: eu quero agora honrar todos os meus irmãos, e isso não será hipócrita de sua parte. Isso vai demonstrar, na verdade, que nós não temos vida dupla e que nós estamos firmados em Cristo e na instrução que nós recebemos do púlpito. E finalmente, tudo bem aqui? Segunda aplicação? Tudo bem? Terceira aplicação. E a última? Eu ia falar, olha aí para o lado, mas não é para falar para ninguém não, só para você lembrar do seu irmão que está aí. Não fala nada para ninguém não, tá? Cuide primeiro do seu irmão em Cristo. Cuide primeiro do seu companheiro de caminhada espiritual, esse que acompanha você. Se você se preocupa com quem é de fora, lá de fora, e não cuida do seu irmão, isso também vai recair sobre você, porque você está semeando a coisa errada. E haverá desordem e falta de senso cristão no corpo local. Meus irmãos, o mais comum nos nossos dias é nós termos igrejas locais, com gente passando necessidade, e a igreja fazendo campanha para fazer coisas lá fora. Eu volto a dizer, nós precisamos ter misericórdia de quem precisa, mas se não tivermos misericórdia primeiro de quem está aqui do nosso lado, nós seremos hipócritas. A gente não pode tirar dos recursos que entraram nos dízimos e ofertas da nossa igreja para socorrer quem está lá fora, enquanto tem um irmão aqui passando necessidade. Não podemos fazer isso. Isso não é justo com esse irmão e não é honesto diante de Deus. Eu fiquei feliz em poder dizer para vocês, há umas semanas atrás aí, o tesoureiro estava ali, já não sei, está ali fora. A nossa igreja é modesta, e vocês sabem disso, é só olhar. Mas quase 20% da receita dessa igreja é para ações de misericórdia aqui dentro. Eu queria que a igreja tivesse muito mais dinheiro para a gente resolver todos os problemas aqui e fazer lá fora. Mas enquanto não resolvermos aqui, não podemos ostensivamente, podemos socorrer, mas ostensivamente não podemos. Estes são nossos irmãos, comprados pelo mesmo sangue de Cristo. E se nós estivermos atentos ao que é pregado por esta palavra e honrarmos aqueles que nos instruem, nós vamos também seguir isso, para assim também honrarmos os nossos irmãos. É por isso que Paulo volta a usar o exemplo da sementeira. E aquilo que você tem plantado é o que você vai colher. É a tese de Paulo. Se você não honra quem instrui você na palavra de Deus, não vai conseguir honrar ninguém mais, nem mesmo a Deus, porque foi Ele quem deu. No nosso caso aqui só tem um: quem deu o pastor que vocês têm, quem deu os presbíteros que vocês têm. Talvez você seja de outra igreja ou esteja nos vendo. Se você tem um pastor que honra ao Senhor, instrui você na palavra de Deus,
honre esse seu pastor. Faça com que ele participe de todas as coisas boas que você puder, porque é isso que está escrito. O serviço cristão exige coração voltado aos outros, enquanto prega a palavra e vive como filho de Deus, mas isso deve ser feito de acordo com a instrução da Escritura e não de acordo com modos de pensar variados. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Ficou claro? Nessa estrutura, nós estamos sendo alimentados como família da fé. É isso. Família da fé não é oba-oba. Família da fé é entender o que Deus quer para nós, enquanto corpo local. Amém, queridos? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra exposta ao nosso coração. E obrigado a Deus por Tua instrução a nós. Meu pedido a Deus é que nós sejamos guiados pelo Senhor, instruídos na Tua verdade e que possamos praticar aquilo que nós aprendemos hoje. Que o Senhor seja louvado e exaltado no meio do povo e que a palavra do Senhor, semeada hoje em nós, dê frutos e que nós sejamos filhos de Deus, capazes também de cumprir aquilo que o Senhor nos deu a fazer. É em Teu nome santo que oramos. Amém.